Oi, oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast, e como de costume, vou iniciar me audiodescrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão mechados, com mechas loiras. Hoje estou com os cabelos soltos, não estou usando óculos de grau. Estou usando brincos dourados com pingentes de esfera, também uma corrente dourada com um pingente em forma de gota, uma blusinha com transparência, com uma estampa floral e o fundo preto, uma saia de cintura alta na cor jeans e sapatos mocassim vermelho. O nosso cenário é o mesmo de sempre, atrás de mim, umas paredes pretas, na lateral cortinas pretas, também à minha direita a televisão reproduzindo a nossa logo do Acessibilidade em Alta, a mesa na cor de madeira clara, 4 cadeiras em torno da mesa, cadeiras pretas, os microfones, copos de água, garrafa de café, xícaras, 2 pires pretos em cima da mesa, 2 copos de água. E à minha frente, estou recebendo hoje com muita honra aqui neste podcast, em alusão à semana de conscientização sobre a síndrome de Down, que ocorre atualmente. Estamos recebendo a dona Araci Ledo, que é a presidente interventora das APAES do Rio Grande do Sul. Sobretudo, tem um currículo bastante vasto e atuante na área da pessoa com deficiência. Seja bem-vinda, dona Araci. Muito obrigada por essa oportunidade, porque todo momento que a gente pode aproveitar para falar sobre o nosso trabalho, para falar sobre as pessoas com deficiência, nós temos que aproveitar. E embora eu esteja num espaço muito corrido, eu não poderia deixar de aproveitar esse convite. Então, para nós também é uma honra. E gostaria de me manifestar dizendo que Araci já não é, já dá para tia, tem mais idade, né? Porque aqui na frente da nossa interlocutora é jovem, bonita, Capaz, da né? mesma forma. Mas a idade não invalida o nosso trabalho, por isso que eu Inclusive estou aqui. enriquece, né? E então eu tenho mais idade, mas eu tenho um cabelo pintado, castanho escuro, porque se eu deixar o branco, aí talvez não me convidem mais para vir dar entrevista. Mas é isso aí. Uso óculos pretos e estou usando uma blusa preta com um detalhe em verde e um colarzinho dourado. Tem que dar um ar de colorido, né? Estamos até parecidas, né, dona Araci, Pois é, com tons semelhantes é hoje na isso aí. escolha. Isso é sintonia. Isso acontece muito aqui no Acessibilidade em Alta. Logo após, nós fazemos algumas fotos que vão para o registro do card de divulgação do episódio e as fotos sempre ficam muito harmônicas porque acontece essa sintonia de, Que sem bom. querer, vir com uma vestimenta parecida com o do nosso entrevistado. E das nossas entrevistadas, porque o Acessibilidade em Alta prioriza entrevistar mulheres. Esse é o episódio, o 31º episódio desse podcast, e a maioria deles, 90% dos episódios foram gravados com mulheres com grandes representatividades e lideranças, como a senhora traz na sua história, na sua luta. Então, eu gostaria de iniciar pedindo para que a senhora se apresentasse para o pessoal, como chegou a essa posição atual de presidente interventora das APAES do Rio Grande do Sul, que foi como eu lhe apresentei, mas por trás disso existe toda uma trajetória. Então, gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória inicialmente. Pois é, nós temos histórias, todo mundo tem história, né? A gente tem história de vida, a gente constrói um nome através de uma história. Então, na realidade, eu sou casada, tenho 2 filhas, bem casadas, formadas, 4 netos, e a minha vida sempre fui, desde formação, magistério, né? Professora do Estado, trabalhei os 25 anos. Ao me aposentar, eu fui convidada para trabalhar na Federação das APAES. Eu nem sabia, eu não sabia onde era, como funcionava a Federação das APAES. Mas fui convidada por uma colega que tinha um filho que já estudava na APAE. E aí eu vim conhecer o trabalho. Nesta vinda para a Federação das APAES,
eu de funcionária de meio turno, eu passei a voluntária do dia inteiro. Qual era a sua atividade no momento, na época? Eu estava aposentada, eu recém estava aposentada, por isso que eu vim fazer Mas esse essa trabalho. atividade dentro da federação, qual era a função que Aí a eu senhora entrei para ocupava? trabalhar como secretária Secretária mesmo, assim. executiva. Executiva. Aham. Sim, de secretária executiva eu passei a secretária da diretoria. Perfeito, compreendi. Então, aí eu fiz as duas gestões sendo secretária executiva. E aí surgiu a possibilidade de eu me candidatar, até porque eu passei, no momento que tu conhece, que tu convive, tu acredita naquilo que tu vê. É isso que eu gostaria de compreender também. Acredito que o nosso público, até mesmo para quem hoje não sabe o que representa uma APAI, o que é a APAI. Então, assim, como funciona o trabalho da APAI? Como ele Sim. se dá? O que são as APAIs? Então, eu vou voltar um pouquinho na minha história. Perfeito. Né? Eu não conhecia pai, porque eu não tenho ninguém, não tinha nenhum usuário, não tenho na família. E não havia tido contato com essa Não, porque área. naquele período, há 25 anos atrás, a gente quase não ouvia falar na PAI. A PAI que existia andava de pires na mão pedindo para um e para outro, e as famílias com dificuldades. Mas quando eu comecei a fazer esse trabalho, um voluntariado, eu passei a estudar o movimento. Eu passei a conhecer o movimento e levar esse conhecimento para dentro da minha casa. Bom, aí a caminhada vai crescendo e as coisas aconteceu na minha vida. Eu fui convidada para trabalhar na FADERS. No primeiro momento fui diretora administrativa, depois, em consequência, também fui presidente. E na FADERS, a gente trabalhava com todas, e essa é a função da fundação, trabalha em todas as áreas da deficiência. Então, aí eu juntando a presidência da Federação das APAES, que trabalhava com intelectual, e a fundação, vocês imaginem só se eu baixei a cabeça e se eu queria, porque senão eu teria saído fora disso aí. Exatamente. Então, eu me dediquei a trabalhar na área especial. Em decorrência também, surgiu um convite para ir para a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, que, infelizmente, no outro governo Foi acabou... suprimida. Para quê? Não precisa. A pessoa especial não precisa nada disso. Infelizmente, só que as pessoas que não convivem e não conhecem, é uma distância muito grande. A gente vê pelas autoridades. Bom, a nossa função, eu vou localizar a PAI. Em cada cidade pode ter somente uma PAI. O nosso cliente, o nosso aluno, a pessoa que participa lá da PAI com deficiência intelectual, é o nosso povo. Esta PAI por cidade, nós temos no município, como o Rio Grande do Sul é muito grande, nós temos muitas APAES, essas 205 APAES estão distribuídas em 18 conselhos regionais, que são as APAES próximas. E essas 18... Então, nós temos 18 APAES no estado. 18 conselhos. Mas Conselhos. que elas coordenam 205 APAES no estado do Rio Grande do Sul. 205, eu ia chegar nessa pergunta. Só que essas 205 APAES no Rio Grande do Sul, elas têm uma abrangência de 454 municípios. Porque onde não tem a APAI local atende as do entorno. Então, imaginem só o estado do Rio Grande do Sul, com quase totalidade dos municípios tendo a APAI. Então, temos muito cliente. Existe uma estimativa de quantas pessoas com deficiência intelectual estão sendo atendidas por estas APAES? Olha, chega por volta de 20 mil. 20 mil. 20 mil. E aí nós temos a família que acompanha. Claro. Né? Então, é uma abrangência enorme. O que significa a sigla APAI? Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais. De Pessoas Especiais. A sigla são dos excepcionais, mas a terminologia vai atualizando e hoje já se entende como pessoas especiais. E isso contempla somente a síndrome de Down? Não. Ou todas as deficiências intelectuais? Todas intelectuais. Perfeito, mas ela iniciou com atendimento à síndrome de Down, correto? Sim. Foi em razão da síndrome de Down e que nasceu as APAES, né? Uma mãe não tendo atendimento, foi buscando, foi criando e se expandiu, né? Expandiu. Sim, hoje eu compreendo que tem uma atuação de extrema relevância, indispensável para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual. É a maior referência nacional
de atendimento para pessoas com Não, deficiência intelectual. inclusive, a gente sente assim, ó, o poder público é difícil de entendimento, sabe? Ainda hoje a gente é relegado a um outro plano. Tu tem que estar sempre fazendo pressão em cima. Nós passamos por um momento agora, aqui no Rio Grande do Sul, pela lei do Fundeb. Lei do Fundeb é o recurso que vem federal para pagamento da área da educação. Então, este contrato, esse convênio com o Fundeb é de 5 anos. Quando termina os 5 anos, se renova o convênio por mais 5 anos. A renovação deveria acontecer a partir do dia 1º de janeiro. A partir de setembro, começamos a pedir, olha, tem que olhar o projeto, tem que olhar o convênio, tem que assinar de novo. Nem retorno nós tínhamos. Até que nós tivemos que botar notícias no jornal, reclamar, aí nos chamaram para reunião, porque sequer a secretária de Educação nos convidou anterior, nem atendeu a ligação. Porque janeiro e fevereiro ninguém recebeu. Exato. E o recurso é da PAI. E o recurso é do profissional de educação. E nós vamos fechar as escolas por isso. Então, é uma decorrência de problemas pelo desconhecimento. Porque se tivesse conhecimento do número de atendimentos, do trabalho que nós fazemos, pelo que o governo deixa de fazer, porque se é um aluno do município, todos deveriam. As prefeituras são nossos parceiros. Mas também, se não assinarem o convênio, o recurso não chega, e aí como é que nós ficamos? Hoje as APAES estão numa situação estruturada financeiramente ou ainda enfrentam muitas dificuldades? Não, eu não posso dizer nenhuma nem outra. Elas precisam de recurso. Mas hoje, estamos numa outra situação. Não se pede mais de PIRES. É o direito que eles têm. E com os títulos de capitalização, eles fazem projetos via Federação do Estado. O projeto, se o projeto for social, que atinja um determinado número de pessoas, eles recebem o recurso e em 30 dias eles têm que prestar em contas. Então, isso aí, os títulos de capitalização vieram na hora certa para ajudar o nosso trabalho. E pela seriedade que se mantém, porque senão já teríamos perdido tudo isso. E hoje pode-se dizer que é a maior fonte de recursos financeiros das APAES. Sim. São os títulos de capitalização. Os títulos de capitalização. Emendas parlamentares também. Bom, aí eu ia já dizer, as emendas parlamentares praticamente é um recurso novo que está chegando nas APAES. Este ano nós recebemos auxílio dos deputados federais bem significativo. Só que esses recursos, eles vêm direto para a APAE. E é um recurso que vem amarrado dentro da área de assistência social. Então, por exemplo, o deputado destina um determinado valor para a APAE, para ela usar onde ela pode usar dentro da assistência social. Sim. Só que, às vezes, as pessoas mal intencionadas querem ganhar espaço. Olha, eu consegui o valor com o deputado, você não consegue nada. É o deputado que está oferecendo, porque eles também entendem do seu público. E que porque precisa. é a função e o dever do agente político a função de poder é trabalhar conciliar. pela comunidade, independente certeza, de voto ou troca de favores. Então, nós tivemos este ano um auxílio. O que a federação fez? Foi a primeira vez que nós recebemos um valor alto. Que as APAES estão recebendo, a federação não recebe nada, até porque nós não temos aluno, nós não temos atendimento direto. Nós criamos uma equipe para ajudar os profissionais das APAES a fazerem o projeto certo para receberem o mais rápido possível esse recurso. Então, nós temos 3 assistentes sociais na federação à disposição das APAES. Fizemos treinamento, auxiliamos no projeto, para que o projeto venha para o destino da assistência social redondinho e possa receber esse recurso de uma vez. Compreendi, perfeito. E agora, entrando dentro da instituição, quais são os serviços, as atividades, o processo de reabilitação e de atendimento que as APAES oferecem? Existe um protocolo para que todas funcionem da mesma maneira ou cada APAE atua da forma de acordo com o diagnóstico da região? Nós trabalhamos com educação, assistência social, que é a porta de entrada, assistência social, educação e saúde. Não é padronizado. Agora, por exemplo, na educação, o padrão é um só. Nós temos uma coordenadora estadual, temos as coordenadoras regionais,
para darem as diretrizes e orientações. E as nossas escolas do estado do Rio Grande do Sul são reconhecidas e autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação. E são escolas, então, regulares, não são escolas de contraturno. Não, não são escola de contraturno. Regulares. Aí seria a EE, mas o nosso são escolas regulares, funcionando. Perfeito. Eles não vão muito avante, mas é a formação que eles têm ali. Formação de Escola. ensino fundamental. É, de ensino fundamental. Nós temos escolas de ensino fundamental, tá? Para Tá. pessoas com deficiência. Perfeito. A parte de assistência social é muito rica, porque nós temos uma equipe maravilhosa que acompanha o trabalho, porque é a porta de entrada nas nossas APAES é a assistência social. E a saúde, a gestão anterior teve muitas dificuldades com a coordenação de saúde, mas hoje foi pena eu não ter trazido, quem sabe, outra oportunidade. Com certeza. Esses nossos técnicos virem. Porque, por exemplo, essa proposta do governo deu um branco agora. A proposta do governo de formar os centros do autismo, o maior número que está atendendo são as APAES. E nós temos uma coordenação de saúde excelente que está acompanhando diretamente o trabalho da Secretaria da Saúde junto com os centros de autismo. Os centros de autismo, diagnóstico das crianças com autismo. Crianças com autismo, Perfeito, perfeito. E hoje a APAE atende todas as faixas etárias? Sim. Ou somente crianças e adolescentes? Não, nós atendemos todos. Todos. Tá? Claro que em idade escolar tem todo um critério para isso. Né? Mas, por exemplo, depois que passa uma determinada idade, eles têm os centros de convivência, eles têm outros atendimentos que não necessariamente, eu não posso ficar com um adulto querendo alfabetizá-lo, né? Se até lá não deu, vamos fazer outra coisa, né? E os atendimentos não ficam condicionados à condição social? Não. São para todas as pessoas com deficiência intelectual? Desde que matriculadas na APAE. Eu faço todas essas perguntas, dona Araci, eu já tenho conhecimento do funcionamento da APAE, mas esse é um material que fica disponível justamente para quem não tem conhecimento. Isso é importante. E muitas vezes não tem. Se ouve falar da APAE, porque é um nome bem reputado, é um nome famoso, mas não se sabe o que é a sigla, como que atua, como trabalha, como se organiza. Mas olha... Né? Hoje tu estás me perguntando isso. Imagina há 15, 20 anos atrás. Mas depois que nós começamos com essa parceria dos recursos e nós saímos para a rua e botamos a nossa cara na frente, nós fomos representando o Brasil na ONU. Quando que isso aconteceu? Quando que chamaram as APAES para irem fazer a defesa da área de deficiência intelectual? Então, tudo isso tem um peso e tem uma força de trabalho aí. Exatamente, é bem reputado porque tem uma história de quantos anos? Aqui a federação tem 31, mas a Federação Nacional já fechou 70 anos. 70 anos. É uma história. É uma geração inteira. É uma geração inteira, É uma geração inteira. Imagina os primeiros atendidos e formados pela APAE, que hoje já são pessoas idosas ou já nem estão mais conosco. Com certeza. Então, realmente, nós hoje acredito que colhemos também, enquanto sociedade, enquanto sócios convivendo, todo um resultado que a APAE entrega há 70 anos de história. Com certeza. Desenvolvendo pessoas, validando a deficiência intelectual e propiciando condições para o desenvolvimento social das pessoas com deficiência intelectual. É uma instituição, como eu lhe disse ao lhe fazer o convite para vir aqui, a gente precisa disponibilizar aqui no Acessibilidade em Alta um material realmente sobre a APAE, porque é uma instituição muito séria, muito rica e que tem um papel fundamental na área da pessoa com deficiência. Nós não podemos falar da área da pessoa com deficiência sem pensar nas APAES. Que tem como mascote o Pixinho, né? Eu lembro uma vez, numa caminhada da APAE... A caminhada da APAE, eles têm o mascote da APAE, mas não é estadual e não é nacional. Ah, tá, é a APAE que criou. É a APAE aqui de Porto Alegre que criou o mascote. Olha, isso eu não sabia. Eu achei que o mascote era um símbolo também das APAEs, como em geral. O APAEs, Então, cada uma tem Não temos É a mesma coisa, por exemplo, o hino da APAE.
Em cada lugar tem os seus. Aqui no Rio Grande do Sul tem um, mas tem outros. Quer dizer, nós precisaríamos parar e fazer, quem sabe, até uma competição para selecionar um hino. É que a gente tem tanta coisa para organizar que dificulta, né? Mas aquelas ações principais do movimento, que são 3. Nós temos os congressos estaduais e nacional, nós temos as Olimpíadas regional, estadual e nacional. São eventos anuais? Anuais. Tá. De 3 em 3 anos, tá? Tá. E o festival, nós temos os regionais, o estadual e o nacional. E o estadual nós estaremos realizando aqui nos dias 25, 26 e 27 na PUC. Aonde na PUC? Na PUC, no auditório principal. No auditório? Lá no principal. No prédio 50, eu acho. No prédio 50, né? Da PUC. Isso. No dia 25, 26 e 27 terá alguma relação, alguma fluência com a Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, que acontece na PUC 25 e 26? Coincidentemente, o espaço que nos foi cedido foi esse período. Então, por exemplo, eu vou participar, mais um grupo, nós vamos participar da abertura da conferência, os nossos assistentes vão participar da conferência. Infelizmente, deu coincidência, mas fazer o quê? Nós estaremos lá na PUC também apresentando, talvez, abrindo para a conferência as apresentações que nós vamos ter. Foi o que imaginei, que possivelmente fosse abrir também. Porque lá nós vamos apresentar, tem modalidades de dança, de folclore, dança popular, tem parte literária toda, tem a parte de música, então é um espetáculo. É um espetáculo cultural, totalmente cultural. Ele acontece nesses 3 dias, em quais horários? Olha, no primeiro dia abertura, mas dia 26 e 27 é manhã e tarde, direto. Tá. Seria bem importante. 26 e 27, manhã e tarde, e no dia 25 será somente a abertura da conferência? No final da 25 de manhã a abertura da conferência, né? E nós, a abertura do festival é às 18h30. Às 18h30. Perfeito, compreendi então. Estaremos na conferência fazendo a abertura, à noite, 18h30, a abertura do festival. E dia 26, dia 27, o festival acontece durante o dia inteiro. Isso mesmo. Perfeito. E como funciona para acessar? Inscrições, participação? Não, é assim, a participação nós vamos receber 700 alunos. Que vem de todo o interior, porque eles já concorreram nas regionais. Tá. Os vencedores lá vêm concorrer agora aqui, porque depois eles vão para o nacional, os primeiros lugares. Então, são estes. Não é vendido ingresso nem nada, a participação são dos alunos. Nós abrimos para a comunidade. A comunidade então, pode assistir? Pode assistir. Perfeito. Pode ir lá, só chegar no local. Chegar no local e assistir. Perfeito, deve ser lindo. Eu já assisti a diversas apresentações e atividades protagonizadas pela APAI, mas nunca fui a um festival e neste ano terei a oportunidade também. Eu que venho de um concurso, né? Toda a minha história vem de um concurso. Esses concursos é um fomento também para o desenvolvimento das nossas habilidades. Com certeza. Né? Porque na sociedade em geral, a gente não tem uma oportunidade de competitividade, infelizmente. Por isso que existe o paradesporto, por isso existem os festivais, por isso para poder direcionar o segmento, né, dentro das nossas habilidades. Mas sabe que eu queria te dizer o seguinte, que a correria hoje foi muito grande, porque como eu vou concorrer, eu estou fechando chapa, eu estou falando com as pessoas, nós estamos organizando o material para ser entregue todo na segunda-feira, então é 700 camisetas, é todo o material que vai para a PUC. Então a equipe está trabalhando sem intervalo. E eu deixei dentro do carro. Eu queria entregar o convite para ti. Querida. Eu trouxe, está no carro. Acho que eu vou até ali e depois eu deixo aqui. Não, eu vou lá com a senhora buscar o convite. Porque é uma judiaria vocês ficarem sem o convite, até para poderem escolher o melhor momento de se apresentar. Nós, com certeza. Eu desci rápido, pensando em não me atrasar e pensando em outras coisas que eu tenho pela frente. Mas já fica o convite aqui formalizado no nosso podcast, que vai ao ar na segunda-feira, já dia 25. Então, enquanto esse episódio vai ao ar às 20 horas, já vai ter ocorrido a abertura do festival, mas fica o convite também, o reforço, para que participem no dia e possam assistir no dia 26 e 27. Isso tem uma relação com a semana de conscientização sobre a síndrome de Down ou não? Não tem nenhuma relação, porque é somente o cronograma da APAI. É o cronograma da APAI, porque agora depois tem que ir para o nacional, então tem
Um cronograma período para nacional. É isso ocorrer. aí. E a semana sobre a conscientização da síndrome de Down. A APAE está desenvolvendo atividades, como sempre desenvolve. Provavelmente sim. Nós temos convites a fazer, divulgações a fazer ou nada específico? Não, eu não tenho nada específico. Tá. Porque hoje, em função desse período, infelizmente, dessa intervenção, jamais deveria ter acontecido. A senhora quer falar um pouco sobre a intervenção? Não. Não? Não, Perfeito. é triste. Perfeito. Porque até então todo o período foi muito O próprio sério. termo já, Então, já é uma coisa fica que especificado. mas como é um período difícil, nós estamos acabando a intervenção e a eleição tem que acontecer nesse período, e este festival tem que também acontecer para depois eles concorrerem no outro, atropelou muita coisa. Sim. Porque o ideal seria ser bem mais normal, não tendo eleição agora, seria só... Então, tudo juntou. Mas são dificuldades, como tudo tem, a gente enfrenta dificuldades. Principalmente nessa nossa luta, na né? nossa luta pela inclusão. Então, tudo isso atrapalhou um pouco. Mas a gente vai vencendo e vamos continuar nos manifestando nos outros momentos. Olha, dona Araci, eu fico muito feliz, satisfeita que a gente tenha conseguido também construir juntas esse momento aqui, agendar numa brecha na sua correria aí dessas atividades para falar um pouquinho sobre as APAES. O Acessibilidade em Alta vai estar de portas abertas e eu gostaria posteriormente, então, que a gente recebesse indicações de pessoas, de técnicos, de alunos também, de jovens com síndrome de Down, jovens com deficiência intelectual, que são atendidos pela APAE. A gente já trouxe aqui alguns jovens com autismo também, que são atendidos por outros projetos e instituições e que trouxeram seus depoimentos. Então, esse é um espaço justamente para isso, para que a gente possa receber os gestores, para que a gente possa receber os dirigentes das instituições, os governantes, mas principalmente para que a gente possa receber também as pessoas com deficiência. E sobre a nossa causa, que tem este lema tão também falado e famoso, conhecido, nada sobre nós sem nós, que tanto importa o protagonismo das pessoas com deficiência, porém também é importante para essa causa poder somar pessoas com força de trabalho, com qualidade, como a senhora, que não vem de uma família com deficiência, ou não tem um familiar, ou não possui ou adquiriu uma deficiência, mas que luta tão brilhantemente, gloriosamente por essa área. Então, eu fico muito feliz, assim, em poder lhe receber aqui e saiba que teremos muitos outros momentos também para construir novidades e seguir em frente. Agora, na realidade, eu digo que esta força e a vossa vontade é por respeitar. E eu acho que todo mundo tinha que fazer a sua parte. À medida que a gente conhece, a gente se colocando no lugar do outro, e vê o quanto os problemas que a gente encontra por aí, que ninguém para pensar. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu trabalho com prazer e com boa vontade para vir e ajudar, e vamos em frente, e vamos fazer o que tem que ser feito. Então, é um prazer muito grande ter vindo. Eu acho que a federação pode ajudar muito. Nós temos técnicos excelentes de educação, saúde, assistência social. Quando quiseres, olha, estão à disposição, podem vir, porque tudo que a gente pode aproveitar e passar para o outro, todos ganham. Então, é isso que a gente faz. Mas eu vou te entregar o convite da Ótimo, do evento, e depois tá? nós vamos registrar uma foto dele que vai para a capa do nosso vídeo. Isso aí, então tá bom. Eu fico muito feliz. Todos podem conhecer melhor a APAE pelo site, né? Sim, Nós temos site de divulgação que vão ficar descritos aqui na nossa legenda do vídeo no YouTube. Então, acredito que, assim, como eu disse, a APAE hoje é muito famosa, muito conhecida, com muita facilidade. As pessoas podem conhecer esse trabalho, acessar esse trabalho, que também cumpre uma função que infelizmente não é desempenhada pelo governo exatamente e que acabam recaindo sobre o terceiro setor, né? E nessa boa vontade, como a senhora mesmo relatou, de todas as pessoas envolvidas nessa instituição. Então, parabéns, muito obrigada, que seja um excelente festival. Deus quiser. Muito maravilhoso, contem conosco lá. Obrigada por aceitar o nosso convite e boa sorte também nas eleições, que a senhora tenha a resposta e o resultado deste trabalho efetivo realizado. Deus quiser. Tá bem? Deus encaminha, né? Sempre. Então, de todo o coração também, obrigada pela oportunidade de a gente poder manifestar o que a gente faz e poder ajudar o outro um pouquinho. Sempre faz bem, né?
Obrigada, Então, dona tá Araci, bom. pela sua Obrigada. disponibilidade. O pessoal que nos acompanha, compartilhem esse vídeo, é um tema bastante relevante. Acredito que quanto mais a gente multiplica, mais a gente faz a diferença. E sobre a área da inclusão, quanto mais informação a sociedade tiver, maior efetiva será a nossa inclusão de fato e a acessibilidade. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal Acessibilidade em Alta, deixem seus comentários com sugestões. Muito obrigada por estarem conosco mais uma vez. Até o próximo episódio e tchau, tchau!